tem gente aí fora precisando da gente, irmãos. E eu vejo que a igreja está tomando um rumo certo nesse aspecto. E eu fico feliz por isso, amém? Você que está chegando, você que está dentro, você que está longe agora, está querendo se aproximar. Esse é o tempo certo, é o tempo bom, né? E eu quero louvar a Deus pela vida do Ministério de Evangelismo, dos jovens que se envolveram com todo esse processo que nós vivemos nessa noite, amém? Quantos estão prontos para a palavra? Então vamos lá. Eu vou ler um texto aqui. Deus, há umas 2 semanas atrás, tem muita gente espalhada por aí, né? Não tem que esperar o pessoal voltar. Já está todo mundo aí? Não, né? Não vamos montar a cesta agora não, né? Pelo amor de Deus. Há 2 semanas atrás, Deus me acordou de madrugada e Ele falou uma frase só. Ele falou para mim assim: fogo amigo. Fogo amigo. Todo mundo sabe o que é um fogo amigo? E quando Ele falou aquilo, eu fiquei assim meio fogo amigo e fiquei pensando, entrei na internet, né? Perdi o sono, comecei a pesquisar algumas coisas. Fui até a Segunda Guerra Mundial para entender um pouco do que significa isso. E aí brotou essa palavra que nós vamos ouvir nessa noite, amém? Gênesis 11, versículo 1, começa dizendo: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir agora uma cidade com uma torre que alcance até os céus. Assim o nosso nome será famoso, e nós não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade que os homens construíam e a torre que eles estavam erguendo. E disse o Senhor, provavelmente Pai, Filho e Espírito Santo: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir aquilo que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos as línguas que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso aquela cidade foi chamada Babel, porque ali o Senhor havia confundido a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra, não é a minha, é a Tua palavra que passou a ser minha por causa daquilo que Cristo realizou na cruz por mim. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está levantando a Tua igreja e querendo desfazer a confusão que muitas vezes, ó Deus, pelo falar, pelo ouvir, é trazido entre nós. Por isso, nessa noite, ó Deus, desimpede, desobstrui os ouvidos de ouvir. Pai, que as pessoas possam prestar atenção e desligar um bocadinho de celular, de programação, ou de sei lá o quê, e que possam realmente, Pai, ser tocados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, veja bem, por que um Deus que diz que é bom andar junto, Amós fala sobre isso, ele diz: como andarão juntos se não estiverem de acordo? Mas como é que um Deus que diz que é bom andar junto e em acordo se preocuparia com um povo que estava buscando chegar ao mesmo lugar? Vocês estão prestando atenção? Como é que um Deus que prega, e Deus, não importa a data, Ele era sempre e sempre será o mesmo. Então Ele sabia o que era, o que é e o que seria. Então, como é que um Deus que conhece tudo, que disse na sua palavra, que diria na sua palavra, anos depois,
que é bom andar juntos. Como é que vocês vão chegar em algum lugar se vocês não andarem juntos? Família, amigos, trabalhadores, igreja, povo de Deus. Como é que nós vamos cumprir a nossa missão se nós não andarmos juntos, nós não estivermos em acordo? O que é muito diferente de nós não termos o mesmo pensamento para todas as coisas. Veja, querido, essa semana eu estava trabalhando com um rapaz, ele não está aqui, né? Espero que não. E ele, no final da semana eu fui pagar ele, eu falei, você quer mais trabalho? Você quer trabalhar comigo? Então eu vou precisar falar com você. Eu não sou seu pastor, não sou seu pai, não sou seu amigo. Eu trabalho com você, quero ser o seu amigo, podemos ser amigos, mas eu sou um cara que trabalha com você. E para você trabalhar mais comigo, eu preciso falar algumas coisas. Você quer? Ele ficou me olhando assim. Eu vou dizer para você coisas que ninguém disse para mim, quando eu comecei a trabalhar com jardim, agachado na rua. Quando eu comecei a ler livros sozinho, porque não tinha uma escola para aquilo. Quando eu comecei a meter a mão na terra e a enfiar a mão nos espinhos, eu vou falar para você uma coisa que ninguém falou para mim. E você quer ouvir? Não pode falar, estou ligado. Eu falei, então, se liga aí. Irmão, eu quero muito... Não tem problema. Tem problema. Tá ótimo. Eu falei, irmão, olha só. Todas as pessoas que trabalharam com você, o Rafael estava lá, você sabe muito bem, gostaram muito de você, você é um cara bacana, você é um cara legal, comunicativo. Esse não é o teu problema. Você não me conhece, eu não conheço você, você não vai confiar em mim, você vai confiar em mim com o tempo vai te dar confiança em mim. Eu também não consigo ainda dizer muito sobre você, eu não conheço você, mas aparentemente você me parece um cara confiável para eu botar na casa das pessoas. Esse não é o problema. O problema é que você fala muito no trabalho. E outra coisa, tu fuma demais. E o problema não é que você fuma demais, você fuma esse cigarro de enrolar, que aí que você pega o cigarro e fica enrolando mesmo, né? E fica ali enrolando aquele negócio, e o cigarro que você enrola apaga muito. Então o cara toda hora parar para acender o cigarro. Eu estou olhando de longe. E as pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você como uma equipe, elas estão percebendo, elas falam, pô pastor, o cara é bacana, mas ele fala muito, é muito lento. E você trabalha assim, ó. Então, cara, eu vejo que você é bom, você é caprichoso, mas você é lento. Fala demais, fuma demais. Se você quiser trabalhar comigo, você precisa corrigir essas coisas. Sabe por quê, irmão? Eu até fiquei trabalhando com você essas 2 semanas e vi muitas coisas, mas o dono da casa está vendo lá de cima e está olhando. Porra, aquele cara é lento, hein? Meu Deus, o Pedro, o cara é muito lento, o que é aquilo? Credo, que é aquilo? Então, as pessoas estão te vendo, companheiro. Se você quiser chegar em algum lugar, quantos anos você tem? 30 anos. Eu falei, você quer chegar em algum lugar, amigão? Se você mudar isso, porque ninguém vai derramar sobre o seu colo uma bênção sem medida, você vai ter que conquistar o teu lugar. E se você continuar assim, você vai pular de lugar para lugar. Então, se você quiser, eu estou para te ajudar, mas você vai ter que corrigir isso. Aí ele ficou agradecido, foi embora. Aí você me pergunta, e foi bom? Eu não sei, vamos ver essa semana, se ele voltar, né? Porque o cara não me conhece, eu não sou o pastor, não sou o pai, não sou o irmão, não sou o amigo. Como é que eu vou falar para o cara isso? Eu faço isso porque eu amo a pessoa, eu amo ajudar as pessoas. Talvez você me pode chamar de fofoqueiro, intriguento, mexeriqueiro, pode chamar do que você quiser. Mas a Bíblia fala que isso é amar. Quem ama, corrige. Eu podia muito bem fazer como a maioria deve estar fazendo em relação a ele. Só fala pelas costas. Porque não tem coragem de falar pela frente. Então, irmãos, como é que nós vamos ter um time se nós não estivermos de acordo? Se nós não estivermos, pelo menos, apontando para o mesmo lado? É muito difícil, amigo. Já é difícil, né? O Flamengo, para ganhar de 1-0, hoje sofreu. Do Curitiba, que é o último colocado, para tu ver a coisa. A coisa está feia para o lado do Flamengo.
Agora veja, queridos, não espere que o inimigo vai vir bater palma para você, porque agora tu veio na igreja, agora hoje tu deu dízimo, aí agora ele vai... Não, ele vai querer te pegar no dia que tu disser, eu vou mudar minha história com Deus. O pessoal que veio no encontro, é uma benção. Agora te prepara, amigo, que é outro nível de enfrentamento, não pensa que é vai ficar mais difícil. Tu está aqui agora, tu está no vestiário, sabe o que significa? Eu até falei hoje na reunião, tu está ganhando de 2-1, está felizinho, está bacana, vai para o vestiário, já chegamos de 3-0 no último jogo lá do time do América, do Natal, aí sai do vestiário, não vou mais nem jogar, entra aí no meu lugar, tá bom, Fred? Aí sobe e toma de 5-2. Sabe por quê, irmão? Porque você subestimou o inimigo. Quando o inimigo, que ali o adversário, foi para o vestiário, ele pensou, os caras estão entrando pela esquerda, então vamos botar um cara em cima dele. Pô, aquele cara está desarmando o time dele, igual o Vasco arrebentou, botou um cara em cima do Magno Alves, não teve jogo. Então o inimigo vai te marcar. Quantos estão ouvindo? É, não é, parceiro? O inimigo não vai ficar, pô, os caras estão entrando pela direita, poxa, coitadinho de nós, coitadinho não, vamos botar o meu melhor marcador em cima dele. É assim que você ganha o jogo, é assim que o inimigo quer ganhar o jogo de nós. Agora, um time bem ajustado, se a igreja fosse bem ajustada, a gente não estaria vendo essa vergonha no mundo aí, porque a igreja não toma o seu posicionamento. Não adianta eu me posicionar ou você, adianta em alguns aspectos, mas a igreja tem que se levantar. Não é à toa que Jesus falou que uma casa dividida não prospera. Não é à toa que Jesus falou que um de nós põe 1.000 para correr, 2 põe 10.000 para correr. Tu imagina a igreja se levantando, a igreja está dormindo, está acomodada. Veja, querido, porque um Deus bom diz que é bom andar junto, em acordo, vai se preocupar com um povo que está construindo uma torre. Eu vou te explicar por quê. Abra sua Bíblia em Gênesis 1, versículo 27. Espumando essa água. Tem detergente aqui. A água está espumando, ela está com detergente. Olha a Celsa, então. Veja, querido. Gênesis 1, versículo 27. Presta atenção. Depois de Deus fazer o homem, disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e que ele venha dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, sobre toda a terra, sobre o réptil que se move sobre toda a terra. Versículo 27, e criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai, enchei toda a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre toda a terra. E disse Deus, eis que eu vos tenho dado sobre toda a terra, toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que existe em toda a terra, nem que há fruto da árvore, que dá semente, e ser-vos-ão para mantimento, todo animal da terra, toda ave do céu, todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde que lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde de manhã, o dia sexto. Por que um Deus que diz que é bom andar junto, ficou chateado com um povo que queria construir uma torre? Sabe por quê, irmãos? Porque os planos daquela turma eram contrários aos planos de Deus. Quantos ouviram o que eu falei?
porque os planos daquela turma eram contrários aos planos de Deus. Veja o que eles disseram: vamos construir uma cidade como uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso. Até aí eu acho que Deus não está nem preocupado. E nunca seremos espalhados pela face da terra. Sabe o que é isso? Nós não vamos cumprir o que Deus falou. Aí Deus olhou aquele negócio, aí Deus falou: essa turma aí está unida nisso. Não haverá limites para ele, porque a unidade tem poder. Nós estão ouvindo? Veja, por que um Deus que diz que é bom andar junto vai ficar chateado com isso? Porque a unidade sem Deus leva a planos humanistas. Sabe o que é um plano humanista? É um plano que tem fim em mim mesmo. Nós estão ouvindo? Plano humanista é quando eu planejo, eu executo e eu me abençoo. E o resultado da minha bênção é para eu mesmo. Humanismo é isso. Então, um povo sem Deus, um povo unido, pensando somente em si próprio. Veja o mundo sem Deus hoje. Olha para o mundo hoje. Ganância. Agora o cara morreu e ele é ótimo. Eu nem conheço ele, mas eu também já estou achando que ele é ótimo. É assim que funciona. Isso é mídia. A todo mundo destruiu, mudou a campanha, caiu a bolsa. Sabe o que é isso, irmão? Governo do mundo. O governo do mundo é assim. Eles não fazem nada para resolver os problemas da humanidade. O negócio é encher os seus bolsos, ganhar fama, poder, penetração. O cara quer ficar famoso. Por isso que ele fala: vamos ficar famosos. E não seremos espalhados. Exatamente o oposto que Deus havia dito. O que é que Deus mandou você fazer? E você está fazendo exatamente o oposto. E você não entende, parece que Deus está trazendo uma confusão na sua casa, nos seus sonhos, na sua vida. Não será porque você está fazendo exatamente o oposto daquilo que Deus havia dito? Que todas as vezes que você for fazer uma coisa absolutamente oposta ao que Deus mandou, vai trazer uma confusão na sua vida. E eu quero te dizer, de bolso cheio, às vezes, bonitão, passando na rua, todo mundo, uau, que gato, como está linda, como está lindo. Vai se achar, vai se encher, vai ser entregue ao seu próprio ego, às suas próprias realizações. Todas as vezes que você sair do centro da vontade de Deus, um pouquinho para um lado ou para o outro, Deus falou para Josué: Josué, presta atenção, meu irmão, a missão é complicada. A missão é dura, é difícil, não se desvia nem para a esquerda, nem para a direita. Então vamos andar por onde? No centro. Entra no centro da minha vontade. Anda no centro da minha vontade. Igreja precisa experimentar, andar no centro da vontade de Deus. Não é ruim, não é careta, não é chato, não é enfadonho, não é bitolado. Ninguém quer tomar conta da sua vida. Você não está limitado. É bom andar no centro da direção que Deus dá para você. Agora você tem que viver isso, amigo. É você, eu, ela, o outro, aquele, o que vai vir, o que está lá fora. Eu não posso viver por você, você não pode viver por mim, eu não posso viver pela minha esposa, a minha esposa não pode viver pelos seus filhos. Cada um dará conta de si mesmo. Mas eu posso dizer para você que o erro dessa turma aqui foi muito sutil. Pô, nós estamos construindo uma cidade. Pô, pastor. Pô, estou com uma célula. Pô, pastor. Parece tudo bom. Sonda o meu coração, Pai. Vê se há em mim algum mau caminho. O problema do coração do homem se chama muito juízo, muito julgamento. Então nós temos que ser libertos de nós mesmos. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Quantos sabem do que eu estou falando?
Nós somos encarcerados no juízo e no julgamento quando nós nos esquecemos de andar no centro da vontade de Deus, que é misericórdia, perdão, arrependimento, coração simples como o de criança. A gente desvia um pouquinho, pá, se esbarra. Preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite, amigo. Deus olha para aquilo e diz: veja só, imagine todo um mundo unido sem Deus. Tu imagina se Deus não tivesse confundido as nações lá em Babilônia e todo mundo tivesse vindo como uma nação só, sem Deus, e Deus estivesse lá acuado, envergonhado, com medo de intervir. O que seria do mundo? Não existiria mais. Se todos falássemos a mesma língua, se todos tivéssemos o mesmo intento de fazermos a nós mesmos famosos e que nós nunca espalhássemos sobre a parte da terra, nós íamos nos congregar em Babilônia para sempre, íamos nos destruir ali dentro. Como humanidade que eu estou falando. Preste muita atenção, querido. Só tem uma coisa pior do que uma Babilônia superpopulosa. Só tem uma coisa pior. É uma igreja unida sem Deus. Pode isso? Pode. Como é uma igreja unida sem Deus? Cantamos nos nossos cultos como aqui, maravilhoso, o outro está lá embaixo, outro está na Praça da Ponte, outro está lá em Portela, outro está na Austrália, outro está no Japão, essa hora deve ter acabado. Mas não é que Deus não esteja, mas aquilo que Deus mandou fazer, nós não estamos fazendo. E sabe como é que o mundo olha para nós? Babilônia, confusão. Quem é o Deus correto? Quem é a igreja correta? Quem é o pastor melhor? Aonde é o melhor lugar para eu ficar? O mundo está confuso. Sabe por quê, irmão? Pastor, mas Deus é que fez a separação das línguas. A diversidade das nações é o que ainda fragiliza o governo mundial. É exatamente porque os Estados Unidos é de um jeito, e a Rússia é de outro, e a China é de outro, e a Coreia é de outro, e os árabes são de outro jeito, e nós brasileiros estamos sambando enquanto o mundo está sendo destruído. Estamos ouvindo as notícias do ebola e da morte em Gaza enquanto comemos. Normal. É normal. É normal. A Segunda Guerra Mundial era assim, nego estava trucidando os alemães, os judeus, os ciganos, os homossexuais, nego estava destruindo os poloneses, e as pessoas ouviam as notícias aqui, não pela televisão, mas comendo com seus trajes elegantes, com seus bigodes espetaculares, e lendo os jornais com uma postura, poxa, que grave, não é, meu amor? Para onde nós vamos nesse fim de semana? O mundo está agonizando, e as pessoas não querem fazer conta. Agora, o mundo está na posição dele, mas a igreja... Veja, querido, o pior do que um mundo sem Deus é uma igreja desunida. Eu tenho vergonha disso. Quando eu encontro o ímpio, e o ímpio adora pegar a gente nessa área, para mostrar que nós somos desunidos, e somos mesmo. E isso é uma vergonha. O nosso clamor devia ser: Deus, quebra as barreiras, quebra o orgulho, desfaz aquilo que está sendo criado. Jesus foi na cruz e desfez a inimizade entre judeus e ímpios. Mas a igreja veio e criou uma nova casta de inimizade entre nós mesmos. Se tu perguntar para alguém, o cara fala: não, eu amo os irmãos. Quem ama, anda junto. Quem ama, está aberto de coração. Veja, querido, o anticristo é que vai resolver essa peleja. Está entendendo isso? Sabe quem vai resolver o problema da diversidade das nações, das loucuras das nações, da divisão de línguas das nações? O nome dele é Anticristo, que provavelmente não será Anticristo, será Christopher Clauduscom.
vai ser um nome qualquer. Agora veja, por que isso? Ele vai vir para congregar tudo isso. É Ele quem vai vir resolver, só que não vai ser do jeito de Deus de novo. Mas nessa ocasião, sabe o que acontecerá com Deus? Ele vai reunir de novo lá no céu, Pai, Filho, já estão lá, e o Espírito Santo vai ser retirado da terra por 7 longuíssimos anos. E a igreja, aqueles que vão estar lá no céu. Aí sabe o que vai acontecer na terra? O anticristo vai trazer uma unidade, irmãos. O mundo está clamando por isso. Outro dia o cara não falou no jornal, quem vai nos livrar dessas coisas? Bonitão. O anticristo, aquele com um garfo bem pontudo no seu traseiro. É isso aí, companheiro. Todo mundo aqui tem traseiro. Eu vou falar o quê? Nas nádegas. Você tem que parar com religião, tá, irmão? É pastor, mas púlpito não é lugar de brincadeira. Bom, vamos discutir liturgia, tá certo? Mas veja bem, querido, é o anticristo que vai trazer uma organização para um mundo sem Deus, enganando, oferecendo benefícios, favores, posições. Só que o jeito de Deus não é esse. O jeito de Deus é muito simples, como foi falado aqui dos meninos que foram ao encontro. Se tu quiser, presta atenção, se tu quiser e obedecer, tu vai comer o melhor da terra. Se não, tu vai ser morto pela espada. Mas nós não usamos mais espada, mas Deus usa. Está aqui, ó. A espada é isso aqui. O que está escrito aqui, se você não obedecer, se tu obedecer, o que está escrito vai sair em teu favor. Se tu não obedecer, o que está escrito vai vir como uma espada no teu pescoço. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A palavra de Deus é espada de 2 gumes. Ela corta e cura. Outro aspecto, ela está cortando em você, mas corta em mim também, companheiro. Não pensa que eu posso vir aqui falar isso aqui sambando, não. Eu tenho que falar, mas vivendo. Então, não pensa você que isso aqui não é um confronto para a minha vida. Não pensa você que isso aqui não me angustia todos os dias. Não pensa você que o diabo não tenta atacar a minha casa, a minha família. Não pensa você que o diabo não tenta atacar a minha mente. Não pensa você que não tentava atacar a mente de Paulo ou de Cristo, porque se Cristo tomou sobre si as minhas dores, ele tomou os ataques que vêm sobre mim hoje, numa proporção cultural da época. Alô? Cristo teve algum problema com a internet? Não tinha internet na época. Mas se ele vivesse hoje, ele teria que enfrentar aquilo e teria que fazer a diferença ali. Hoje nós estamos aqui com um grupo de WhatsApp, aquele tempinho de aquilo está indo, esvaindo. Por quê? Porque agora nós estamos entendendo que nós podemos usar aquilo como instrumento. Instrumento, amigos. Você tem Facebook? Então bota uma palavra de Deus todos os dias ali. Agora não bota uma de Deus e uma besteira. Uma besteira, 2 besteiras, 3 besteiras e uma de Deus. 2 de Deus, 6 besteiras, 12 besteiras, uma de Deus. Pastor, não posso falar besteirinha? Pode. Mas fala ao vivo as besteirinhas. Deixa eu te dizer, amigão. Se você quiser, e se você quiser, isso significa que você pode querer ou não, amém? Se você quiser e obedecer, porque quem quer da parte de Deus tem que obedecer a Deus, senão a espada vai te arrebentar, meu amigo. Tremendo é amanhã. É tremendo quando chegar em casa com teu pai e falar, que alegria é essa aí? Que ele é crente. Palhaçada é essa aí? Está fanático agora? Foi isso que meu pai falou quando eu me converti. Eu chamei meu pai para ir na igreja, e a igreja, toda hora o pastor mandava sentar, mandava levantar, e toda hora que ele sentava, eu estava atrás, ele sentava dizendo, não aguento mais, vai mandar levantar de novo. Aí o pastor parecia que ouviu a voz dele, vamos ficar de pé, irmãos. Agora senta, e levanta. Olha, irmãos, eu vou te dizer,
os maiores inimigos que Davi falou que tinha eram aqueles que iam com ele na casa do Senhor. Os segundos maiores inimigos talvez fossem os que estavam dentro da sua casa. O seu filho pegou todas as mulheres que ele tinha e transou com elas aos olhos de todo mundo. Querido, olha, são áreas difíceis de tratar. É alguma coisa que não pode ser só não estou sentindo. Agora está na moda isso, né? Eu não estou sentindo. Eu estou sentindo. Eu não estou sentindo. Você tem que sentir o que está escrito, meu amigo. Você tem que sentir o que está aqui, ó. Se o que você está sentindo não está aqui, repreende, em nome de Jesus. Não porque eu estou sentindo. Eu senti da parte de Deus de não ler mais a Bíblia, que agora o Espírito vai falar direto comigo. Veja, querido. Tudo isso estava acontecendo ali. Não era porque Deus tinha alguma coisa deles construir uma cidade, queimar tijolos, usar betume, não usar argamassa, toda uma tecnologia nova, moderna. Aí Deus fala para eles, entre eles, pô, esses caras estão, ó, não tem limitação porque estão juntos. Quando vocês estão juntos, tem muito poder. Tu imagina se a igreja de Cristo se levantar na terra. Tu imagina se a igreja de Cristo se levantar em Miguel Pereira. Se nós abandonarmos as nossas liturgias e criarmos alguma coisa comum, e a partir disso encaixarmos as nossas liturgias, nós não estamos prontos para isso, igreja. Nós estamos prontos para isso aqui. Vai lá na minha igreja, o culto é tão legal. Aí o cara chega aqui e não acha nada legal. Ele fica olhando, você sobe, desce, se levanta e senta, e vem na frente, e fica em volta do pastor, e põe a mão na cabeça do irmão, e aí o irmão chora, e o cara que está visitando fala, meu Deus, que hora acaba isso aqui, que eu nunca mais quero voltar aqui. Isso é coisa de maluco, que nem a Fernanda falou. Isso é coisa de doido. Então, o cara só pode chegar num lugar desse, quando ele está cheio do teu perfume. Agora, qual o perfume que tu usa? É aqueles perfumes que às vezes as mulheres usam, que tu abraça, ela fica uma semana fedendo, tem que jogar a camisa fora. Se tu vier para o culto com 3 mulheres dentro do carro, dá dor de cabeça, às vezes, por causa da quantidade de perfume diferente. Não é o meu caso. Não é o meu caso. É porque eu só tenho uma mulher que vem comigo hoje. Mas tem situações que às vezes tem tanta gente dentro de um lugar, com tanto perfume diferente, que tu fica meio assim, né? Mas o perfume que tem que ter em nós é o perfume de Cristo, amigo. Quando é que você pega o cheiro de Cristo? Quando tu abraça Ele. Igual tu abraça uma mulher com perfume pesado. Eu não sei se é alguma coisa que tem a ver com direitos autorais, mas perfume bom não deixa cheiro quando tu abraça. Só perfume ruim. Veja, mas Deus, querido, pegou essa situação e proveu, diga comigo, Deus proveu uma nova possibilidade. Qual foi a possibilidade que Ele proveu? Ele mostrou que obedecer te conduz à liberdade. Quantos estão ouvindo o que eu falei aqui? Como que Ele mostrou? Jesus. Quando Deus enviou Jesus, Ele enviou Jesus, o projeto principal de Jesus não era fazer milagre, dar pão ou peixe, ou transformar água em vinho. Mulher, o que eu tenho contigo, mulher? Para, não fica puxando essas coisas de mim. O que Jesus queria era mostrar que dava para obedecer o Pai, que isso era a grande vantagem, e que se nós fizéssemos isso, muitos milagres iam acontecer na sua vida, e principalmente o da transformação de um cabeça dura num homem de Deus, de uma mulher fofoqueira, de uma profeta de Deus, de alguém que vive para fazer confusão, de um líder de célula, alguém que se tu contar um negócio para ele conta para todo mundo. Num conselheiro. Querido, só pode fazer isso quem tiver um encontro com Jesus. Senão tu vai vir na igreja, tu vai achar sempre chato. Vai achar uma chatice. Eu também acho uma chatice. Se eu não me envolver
com o perfume de Cristo é uma chatice, igreja. Ouvir uma palavra, lá vai o louvor, senta, levanta, oferta, agora o irmão vai dar um aviso. Tudo fica chato quando eu não estou cheio desse perfume na minha vida. Então, queridos, Deus proveu uma possibilidade nova. Ele mostrou que obedecendo nós seríamos livres e que a liberdade que Cristo nos traz é uma liberdade responsável. E Cristo foi o exemplo disso. O Cristo, ele era tão responsável e sabia qual era o destino dele, que a liberdade dele levou ele à cruz, a morrer na cruz. Meu Deus. Quero ler um texto para você, que está em Atos 2, versículo 1. E nós vamos ver uma nova possibilidade que nós recebemos. Veja, Deus teve que confundir aquele pessoal, porque eles estavam pensando igual sem Ele. Ia dar uma confusão do caramba. Hoje tem um monte de gente pensando igual sem Ele, mas não é uma nação só sobre a terra. Para você é uma besteira, né? Mas se tu parar para pensar, faz toda a diferença. Se o mundo fosse só uma nação, ia dar uma zebra. E quando o anticristo vier, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai transformar o mundo num mundo global, de uma só religião, ou de não em uma religião, ou de apenas uma idolatria a si próprio. Uma só forma de governo, um só capital de giro, uma só administração. Veja, Deus nos deu uma nova possibilidade. Observe, Atos 2, versículo 1, diz aqui: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um vento, um som de vento, veemente, impetuoso, encheu toda aquela casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém habitavam judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Preste atenção. E correu aquela voz e ajuntou-se uma multidão, estava confusa. Por quê? Porque todo mundo ouvia falar aqueles homens indoutos na sua própria língua. Naquele dia Deus remiu aquela situação, e aquilo que era impossível lá atrás em Babel, Jesus veio e derramou uma nova língua espiritual, e todos entenderam naquele momento. Hoje não. Nós conseguimos reverter o processo. Hoje tem até as línguas denominacionais. Tem igreja que o pastor ora em línguas de um jeito e todo mundo ora daquele jeito. Parece um curso. Estranho isso. Porque aqui está dizendo que ele repartiu como quis línguas do jeito que ele quis. Todos pasmavam e se maravilhavam, versículo 7, dizendo uns aos outros: pois que não são esses galileus, são todos esses homens que estão falando, como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua, onde nascemos? Pardos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, as partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar o quê? Quanto foi o jogo? Como o meu bairro é mais legal? Como a minha nação era mais legal? Não, falar das grandezas de Deus. Uau! E todos se maravilharam com aquilo que estava acontecendo. Estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isso que está acontecendo? Não o que eles estão dizendo. E os outros zombando, porque sempre tem um zombadorzinho, né? Estão bêbados. De repente, Pedro se levantou e disse: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos notório escutar as minhas palavras. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão dizendo aí escondidinho.
sendo esta a terceira hora do dia, mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e eles profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima nos céus, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Já estamos no Apocalipse. Preste atenção, querido. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Preste atenção, querido. Deus proveu uma nova chance e não temeu dar para nós uma nova linguagem no Espírito. A igreja não anda junto porque ela não anda no Espírito, ela anda no programa, ela anda na organização, no governo. Se o governo não estiver cheio do Espírito, vai ser só um governo. Se uma igreja não estiver cheia do Espírito, vai ser só um ajuntamento, até que a confusão os separe. Porque Babilônia é confusão. Se a língua que está rolando entre nós aqui não é do Espírito, ela é de confusão. Preste atenção nisso, não fique bravo. E ele pega e decreta que neles nós podemos todas as coisas. Deus diz: filhos, entendam isso, eu amo vocês, vocês podem qualquer coisa, você pode ser jovem, e os teus amigos podem ficar tudo na balada, e tu pode chegar na balada, e o poder de Deus tomar você naquele lugar, e as pessoas começarem a chorar, e chamar você lá para fora, cara, eu preciso contar o que está acontecendo na minha vida, e você ser um conselheiro jovem, despojado, bonito, livre. Mas se eu ficar achando que isso é careta, aí eu pego o que eu pego aqui e vou para lá, mas aí eu guardo escondidinho, durante a semana eu sou uma coisa, e aqui eu sou outra. Isso é uma porcaria. Isso não serve para nada. O nome disso é religião. Eu uso nos lugares que são convenientes para mim. Oh, aleluia! Na hora que me convém. Mas na hora que eu preciso. Veja, querido, para que ele está fazendo? Para que ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja? Lá, 2000 anos atrás, eu acredito que coisas que aconteceram poderosamente e pararam, elas estão para acontecer agora. A nossa sombra passar ali no angu e as pessoas serem curadas. Tu entrar na fila do angu, a pessoa quer ficar atrás de você. Tem 2 filas, pode passar para outra fila. Não estou legal aqui. Por quê? Porque tem uma coisa nesse cara aí. Uau! Na hora do intervalo da faculdade, todo mundo quer te chamar. E aí, vamos lá, João. Vai chamar João, pá. João é crente, rapaz. Que chato pra caramba. O cara só quer falar de Bíblia, sai fora. Mas quando o poder de Deus, quando o Espírito Santo, quando a nossa busca trouxer o poder de Deus sobre a igreja, e o cara vai falar: caraca, tu vai fazer o quê, cara? Eu estou atrasado, o João deve estar lá na cantina. Aí tu chega lá, tem maior galera, e você dá 2 minutos de palavra, e as pessoas estão chorando, pedindo: por favor, ora por mim. Eu vou orar, mas vou orar só essa vez, depois tu ora. Começa a desafiar as pessoas, senão fica viciada na oração do João. Quantos estão ouvindo o que eu estou falando? Sabe por que as pessoas estão mal na fé, mas estão bonitinhas? Porque se você está bonitinho, está satisfeitinho, então está bonzinho. Agora, se tu está com esse negócio que está dentro de mim, e vive em mim, eu quero mais, irmãos, eu quero mais, irmãos, eu quero mais, eu quero mais. Esses caras vieram aqui, que vão embora, eu olhei para eles, eu quase entrei também na fila, em volta. Não é porque eu quero ir embora, é porque eu quero mais. Eu não quero passar o resto da minha vida pregando na igreja. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero que Deus... E não significa pregar num estádio. Não, talvez eu vá pregar lá... Eu estou com vontade de ir lá nos Ribeirinhos e pregar lá no Amazonas. Aí. Entendeu, irmão? Ser usado por Deus. Por quê? Não pode ser aqui? Pode. Mas às vezes eu olho e falo assim... Será que eu estou fazendo um clube aqui? Tem até quadra de esporte.
Veja, amigos, por favor. Por que Deus fez isso? Ele vai dizer aqui no 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O objetivo da minha vida não é dizer no recreio, Jesus é bom. O objetivo na minha vida é mostrar com a minha vida que Jesus é bom. É viver isso. É isso que é o objetivo da minha vida. E isso é bom. E isso me desafia. E isso me faz... Uau, estou até com medo de fazer isso. Então vai orar. Vai buscar. Pede a chance para Deus. Deixa Deus te usar no trem, no ônibus da faculdade. Todos os dias levante e fala. Eu vou te dar uma palavra rapidinho, uma devocional. Não precisa nem preparar o estudo. A devocional é essa hoje. Ó, isso, é isso, ó, isso aqui, sabe o que é? É quando Deus falou isso aqui, entendeu? Mas olha só, isso não é para mim não, senão o cara lá 2.000 anos atrás não, isso serve para você hoje. Tu já parou para pensar como é que está a tua vida? Se você aplicar isso aqui, como é que isso seria? Talvez vai trazer muita confusão, porque vai exigir você a mudança, mas aí, papapá, senta o seu corpinho ali, senta ali o corpinho, entendeu? Senta o corpinho ali. E aí, querido, no dia seguinte as pessoas vão entrar assim no ônibus. Ó. Ele vai entrar assim no ônibus. Vai todo mundo sentar e ficar quieto. Irmão, você não vai dar a palavra hoje, não? Aí levanta o varão. Humilde, simples, cheio do Espírito Santo. Serve as mesas e fala... Estou tendo uma visão de Deus aqui. Ô, glória! Ela começa a sapatear dentro do ônibus. Eu estou vendo a presença de Deus enchendo esse ônibus aqui. E Deus está mandando dizer que ninguém vai terminar esse ano sem se converter aqui. Você pode preparar o seu corpinho. Porque tu vai ter uma visitação do céu. Aonde está escrito? Todo aquele que me invocar será salvo. Um versículo, paz do Senhor. Entendeu, irmão? Isso me desafia. Agora, vim para a igreja. Irmão, vai me desculpar, mas dá para levantar da minha cadeira, que essa cadeira é minha? Aí chega aqui e fica aqui. Levanta. Senta. Levanta. Vamos levantar as mãos. Pode abaixar as mãos. As duas? É as duas. Ok, vamos bater palma. Lá no alto. Parece até uma aula de aeróbica o negócio. Agora, quando eu estou cheio de Deus, e a pessoa fala, levante sua mão e aplaude o Senhor, eu estou já dançando, rolando no chão, mas também serve. Quantos estão entendendo? Isso não é a ordem da líder de louvor, não, ela está só te dando a sugestão, porque tu está assim, ó. Está falando assim, levanta essa mão aí, ô filho. Está colado aí as mãos? Quantos estão ouvindo o que eu estou falando nessa noite? Presta atenção, amigão. Isso pode salvar a tua vida. Ih, rapaz, acho que o negócio apagou. Ih, rapaz, é de Deus, hein? Voltou. Veja, diga comigo, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Quantos acreditam nisso? Irmãos, o maior exemplo disso é a Janice. Eu fui orar pelo amigo meu que morava com ela. Aí ele estava lá, vem aqui que eu quero orar. Quero aceitar Jesus. Eu fui lá, rapaz, nem vi sinal. Devo ter pago umas multas lá nos Estados Unidos. Aí quando eu chego lá, está lá o cara. Vou aceitar Jesus hoje. Meu amigo da faculdade, antigo. E a Janice está lá, arrumando as coisas. Oi, Janice. Como faz? Está bem? Tudo bem. Aí... Vamos lá então, Luiz? Vamos. Cozinha aquele galinho primeiro, depois vamos orar, irmão? Vamos. Você quer orar também, gente? Tá bom. Então levanta a mãozinha. Ok. Deus, nesse dia, eu entrego o meu coração para ti. Amém? No dia seguinte, levei ela para a igreja com meu amigo. Está lá no culto. Bem mal criada, que ela era abusada. E ela
De repente, o Espírito Santo pegou a Janice e ela ficou 3 horas no chão assim. Quando ela saiu daquele lugar, ela se tornou, no altar, ela se tornou a maior pregadora do Evangelho. Amiga minha que eu conheci foi a Janice. Eu não conheço nenhuma pessoa como a Janice. Tinha palavra, tinha presença, tinha profundidade. Eu ligava para a Janice para perguntar qualquer coisa, era 4 horas de conversa, para falar o que Deus fez, o que Deus não fez. Ela chora, eu choro, a gente ri, a gente pula. Entende, irmão? Sabe por quê? Porque não é vir na igreja. Tem que ter alguma coisa a mais. Vir na igreja é chato quando eu não tenho o fogo de Deus na minha vida. Quando o fogo que está vindo sobre mim é do meu pai me julgando. Olha lá, tá vendo? Está com o celular na mão. Olha lá, tá vendo? Ah, não presta atenção. Levantou, foi no banheiro. Atenção, vai entrando. É gol! Vai estar quase assim. Vem para a igreja, parece um jogo. Muito chato esse jogo. Deixa eu te dizer, amigo, que risco a gente corre diante disso. Quando você disser, eu vou mudar, que risco a gente sofre? Primeiro, a tentação que flui da carne. Primeiro risco, independência de Deus, união dos rebeldes contra Deus, na sua palavra. O espírito de Lúcifer, já ouviu falar nisso? Luciferismo. O espírito de Lúcifer, essa é uma grande tentação, e ele age na carne. Pessoas que só andam na carne. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso aquilo. Não obedece uma direção, sem contestação. Espírito de Lúcifer. E as pessoas assim, elas se juntam. Eu não gostei. Aí está saindo 50 pessoas, mas ela acha... Aí ela sai assim. Nem fala. Eu não gostei. Não diz não, porque aí não quero pecar. Tu viu aquilo? Não acredito. Aí começa, sabe? Aí vive nesse espírito miserável dentro da igreja. Queridos, isso chama fogo estranho, fogo amigo. Veja, o mundo jaz no maligno, portanto, fogo amigo. Quantos sabem o que é fogo amigo aqui? Quantos não sabem o que é um fogo amigo? Eu vou te dizer então. Fogo amigo é quando existe, por exemplo, na Segunda Guerra acontecia muito aí, não tinha toda essa tecnologia, mapeamento, infravermelho, né? Não tinha essa questão toda. Então, às vezes um exército estava lutando contra o outro, e aí vinham os bombardeios e mandavam as bombas e matava todo mundo. Fogo amigo matava o próprio soldado. Eu vou passar um vídeo para você, apaga a luz aqui para mim, de uma época muito interessante, que foi da Revolução da Escócia contra a Inglaterra. Então, você tinha uma Escócia extremamente corrompida por uma Inglaterra que comprava as pessoas. Eles compravam as pessoas, eles diziam, apaga tudo, senão não dá para ver. Eles compravam as pessoas, eles queriam invadir ou tomar conta daquilo, então eles distribuíam para os caras que tinham fazendas, porque o cara tinha fazenda, quem trabalhava para ele era súdito dele. Então eles pegavam e eles... Para facilitar o governo da Inglaterra, eles vendiam os seus favores, e aí eles seguravam aquele governo que vinha lá de fora cobrar impostos e dava para eles terras na Inglaterra. Glad to have you with us. What's this? I gave Mornay double his lands in Scotland with matching estates in England. Lachlan turned for much less archers. I beg pardon, sire. Won't we hit our own troops?
Yes. But it'll hit theirs as well. We have reserves. Attack! Archers! Sem compromisso. Satanás não tem compromisso com seus amigos. Send in our reinforcements. Dá uma congelada Send in the na rest. batalha aí. Presta atenção, querido. O que isso tem a ver com a igreja e com Cristo? Essa matança. Fogo amigo. Enquanto o espírito de Lúcifer quer matar todo mundo, até os seus, Deus manda só um. Ele mata só um para atrair, chamar a tua atenção e resgatar você que foi criado para viver com Ele para sempre. Só um morreu. O diabo não tem escrúpulos, ele quer matar, roubar e destruir. Ele traz para a igreja pessoas insufladas, muitas vezes com sentimentos para destruir. Fofoca, mentira. Quem está debaixo desse espírito, ele não consegue parar. Queridos, você precisa de Deus. Quando você fala mal do irmão, você está cortando a perna da filha do teu irmão, que vai se desgraçar por causa da palavra que saiu da tua boca. A língua condenando, a língua julgando, o pensamento, as traições, as mentiras. Fogo amigo. A gente está pensando que pode encerrar a fileira e quando você menos espera, uma flecha nas costas. Queridos, preste muita atenção nisso. Isso está tratando do valor do amor de Deus na vida da igreja. Que a Bíblia diz, preste atenção nisso, por favor, irmão. É difícil para mim dizer isso. Mas a Bíblia é quem diz que nos últimos dias, esse tempo, o amor de muitos esfriaria. E aí você começa a dar espaço para que o inimigo use você contra a igreja, contra a tua casa, contra a tua esposa, o teu marido, contra o teu genro. Quer comer o olho da sogra. Isso é fraqueza de espírito. Quem tem o Espírito de Deus tem vontade de comer o olho da sogra, mas não come. Tem vontade de se aborrecer com as questões, mas segura. Por quê? Porque o que fala mais alto é Deus. Precisa ser isso. Porque se não for isso, é só religião, que eu vou quando eu quero, que eu vou na hora que eu quero, e eu absorvo o que eu quero, e eu sou quem eu quero. Mas Deus diz que o dia que Ele entra, que nem foi falado aqui, dos meninos que vieram do encontro, o dia que Deus se encontra contigo, nunca mais você vai ser o mesmo. Se isso não está acontecendo, você tem que repensar a tua posição. Talvez você não seja um fogo amigo para a igreja, mas talvez você seja um fogo amigo no teu trabalho, entre os teus amigos. Talvez você seja um fogo amigo na tua relação familiar. Preste atenção nisso, amigo. Na verdade, a Bíblia garante que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Isso significa, vai perder o valor que devia ter por falta de cuidado com a palavra, porque você não está dando razão à palavra, você sabe que o amor vai esfriar, e quando o amor esfria em você, você se justifica e mantém os seus argumentos, e se fecha e ataca. É assim que acontecem as traições, as mentiras, as divisões, as fofocas, as intrigas, os ciúmes, as invejas, os julgamentos, os juízos, são todos em cima de um esfriamento de coração arrazoado. Eu acredito que eu tenho razão, por isso eu não meço aquilo que eu estou fazendo e eu ataco a minha família, ataco os meus amigos, ataco a igreja de Cristo, ataco o próprio Deus com as minhas atitudes.
O que eu posso fazer para mudar isso? É muito simples. Jesus, o que é que eu faço para entrar no reino dos céus? É muito simples, é só amar o próximo como a ti mesmo. Fácil, né? Fácil. Amar o próximo. O bêbado que entrou, a mulher perdida. Fácil. Jesus falou, olha, vou fazer o seguinte, vocês estão querendo me encher de perguntas, eu já sei o que vocês querem. Vocês querem me fazer tropeçar nas 600 leis de vocês. Mas eu vou dizer para vocês, se vocês amarem a Deus e ao próximo como a ti mesmo, vocês vão cumprir tudo. Sabe por quê, irmão? Porque não é amar ao próximo, um hipotético, mas é amar ao próximo com o amor de Deus. O amor de Deus é que faz a diferença. O amor de Deus não é um amor, eu te amo. O amor de Deus é um amor que passa por mim, curando, limpando, me confrontando. E quando eu vacilo, Ele me leva ao arrependimento para conserto. Eu não ando sem perdão. É isso que o amor de Deus deveria fazer em nós. Então, querido, como que eu me livro do fogo inimigo, ou pior ainda, do fogo amigo, de me tornar o fogo amigo dentro da minha casa, no teu casamento, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, como eu falei desse rapaz, como eu faço para me tornar um referencial e não algo destrutivo? Primeira coisa, ame ao Senhor e ao próximo como a ti mesmo. Prepare-se para amar sem discriminação. Como é que faz isso? Cuidado com aquilo que você vê, a maneira que você vê, cuidado com aquilo que você ouve, a maneira com que você está ouvindo as pessoas que estão feridas dentro da igreja. Falei isso hoje aqui com as pessoas. Você vai na casa da pessoa visitar, ela te fala um monte de coisa contra os irmãos ou contra o pastor, e você volta e já nem consegue olhar para mim. Por quê? Porque você não tem maturidade, aí você ouve e se emprenha por causa daquilo. Toda história tem dois lados. Nunca julgue o teu irmão sem ouvir o outro. E não apoie o irmão que vem se queixar de você. Você apoia ele na palavra. E o que a palavra de Deus diz? Se tu está com alguma coisa com ele, meu irmão, procura ele, senão tu vai ficar doente. Larga esse negócio nas mãos do Senhor. Vai atrás da pessoa, pede perdão, diz para ela o que tu não gostou e seja livre. Seja livre. Foi para isso que Jesus foi na cruz. Ele não foi na cruz para a gente ser crente. Crente o diabo também é. Ele foi na cruz para a gente ser livre e para a gente dizer, a minha liberdade tem um destino final. Eu vou morar com Deus para sempre. Eu não vou ficar na igreja para sempre. Então quando eu morrer eu quero que faça um cantinho, bote os meus restos mortais naquele canto. Não, eu quero estar no céu, meu irmão. Eu quero que as pessoas olhem para mim com essa visão. Preste atenção, cuidado com o julgamento, cuidado com o que sai da tua boca. Fogo amigo. A pessoa hoje fala contigo, você fica chateado. Em vez de você procurar ela, você fala dela para outro, o outro fala do outro para aquele. E aí a gente vai receber o que a gente deu. A Bíblia diz, com a medida que você julgar, é a mesma medida que vão julgar você. É a mesma. Então, querido, prepare-se para amar como Jesus ensina. E como Jesus ensina, incondicionalmente, nós não valíamos um centavo furado, mas Ele escolheu morrer numa cruz para você ser livre. Ele escolheu te amar, mesmo você chutando Ele, cuspindo nele, fazendo pouco caso dele. Isso é o amor que vai nos fazer amar uma pessoa que a gente não tem uma identidade legal. Amar o teu pai, o vacilão que ele foi, ou que ele fez, ou o que quer que seja. O que vai mudar não é, eu te amo, pai. Não, é o amor de Deus. Eu só posso ter o amor de Deus. Veja, querido, eu preciso estar cheio dele. Eu preciso estar cheio dele. Queridos, eu preciso estar cheio dele. Quinta-feira eu preguei sobre isso e foi muito bom para a minha vida. A palavra das 10 virgens. 10 virgens, 5 estavam prontas e 5 não estavam prontas. Mas as 10 estavam dormindo. As 10, toda a igreja, está escrito, quando Jesus voltar, nós estaremos sonolentos, com sono, dormindo.
Mas a Bíblia diz que 5 estavam com azeite na lâmpada e tinham um azeite extra para suportar. Quando chegava a tardinha, eles acendiam a vela. Aí aquilo durava até de manhã. Sabe o que significa? O teu azeite, ele tem que funcionar na tua vida nos dias difíceis, nos dias de trevas, na escuridão que os dias ruins trazem e trazem com Cristo mesmo. Por quê? Porque são esses dias que a gente arregala os olhos para enxergar o Senhor, busca Ele tateando no escuro. Preste atenção nisso, irmão. A Bíblia diz que elas disseram, pô, me dá do teu azeite. E as virgens dizem, eu não posso te dar do meu azeite, porque eu vou dar para você e vou ficar sem. Quer um exemplo, claro? A gente chegar agora, acabar o culto e procurar as pessoas, pô, me dá da tua unção. Eu não posso te dar da minha unção, porque a minha unção é aquela que eu conquistei com a vida com Deus. Então sabe o que você tem que fazer? Vai comprar o teu azeite. Como que eu vou comprar? Você comprou a vida inteira. Eu estou precisando de uma coisa forte na minha vida. Eu vou numa campanha de 15 semanas lá na igreja do Chiquinho, porque aí quando eu chegar lá, aí agora eu vou ficar bem. Sabe o que você está fazendo, querido? Comprando azeite. O azeite de Deus não se compra, se conquista com a vida diária. Por isso que as virgens disseram, eu não posso te dar, porque o que eu tenho, eu conquistei. Eu posso dizer como eu conquistei. Quer saber? Busca o Senhor. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que as 10 virgens estavam dormindo. Você quer vencer? Você quer mudança na sua história? Você quer de fato ser um fogo amigo de Deus? Você quer ter um coração de Deus? Você quer ter realmente uma atitude de um coração de Deus? Então você tem que estar cheio de Deus. Não é cheio de igreja, cheio de pastor. Morar na minha casa não vai te fazer firme na palavra do Senhor. Vai te ajudar se você caminhar. Se tu não caminhar, não vai te ajudar. Tinha um amigo meu que foi se recuperar do vício de cocaína lá em casa. Eu não era pastor, não era nada. Mas eu tinha coração. Bom, é ruim dizer bom, né? Novo convertido, queria ajudar, e o cara, muito doidão. E aí ele tinha um quartinho de empregado, ele ficou ali. E todos os dias, a gente falava de Deus, porque a gente estava encharcado de Deus. Só que enquanto ele ia dormir, ele metia a napa. Entendeu, irmão? Eu posso dizer para você como eu conquistei o azeite, mas eu não posso te dar, não tem como sair de mim. O azeite que eu tenho, eu conquistei com a minha vida com Deus. E não é um privilégio do Pedro. É para todo aquele que quer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí você tem azeite para amar as pessoas incondicionalmente, para perdoar as pessoas, para pedir ajuda e para receber ajuda. Por quê? Porque já não é o que eu sou, mas é o que Cristo é em mim. É o amor dele que transforma a minha vida e não a minha capacidade de amar como ele. Não, mas é ele em mim que me dá uma perspectiva. E ai de mim que me afaste um só dia da presença de Deus. Porque eu vou começar a achar que eu estou podendo. Querido, nós estamos nos últimos dias. A hora é agora. Não é amanhã. Jesus pode voltar hoje à noite. E a pergunta que eu te faço, você tem azeite? Porque as 10 estavam dormindo. A igreja está dormindo, sabe por quê? Porque não fala disso. Aí vive como se amanhã eu vou trabalhar, vou comprar a compra do mês, vou ganhar um salário, vou ganhar um 13º antecipado, aí vai vivendo a vidinha. Mas o que Deus quer, que a gente fique pensando, Ele pode voltar agora, hoje. E isso é que vai mover o nosso coração. É isso que vai fazer a gente amar com o coração de Deus. E quem ama, cuida. Quem ama, não mata o seu irmão com a língua, com as ações, com o julgamento, com o juízo. Quem ama, cuida, se importa, conserta, busca ajuda e ajuda. É o que eu queria dizer para vocês nessa noite. Vamos ficar em pé um pouquinho. Agora é hora de levantar. Levanta. Aleluia. Foi embora ali?
Aleluia. Eu quero que você feche. Essas coisas de igreja, né? Fecha os olhos. Por que é bom fechar os olhos, irmão? Porque senão você fica olhando. Deus tá, se fosse a trombeta, tu já tinha ficado ouído. É assim que vai ser. Quando a trombeta fizer assim, vai quem estava com azeite. Quantos estão ouvindo? A Bíblia diz que as mulheres foram lá comprar azeite, onde elas sempre compravam. Então falando da irmã para ela me dar um conselho, para ela orar por mim. Aí quando elas voltaram, ó, deixa eu entrar, noivo. A porta está fechada. Por quê? Porque a trombeta soou aqui, não foi combinado não, mas é assim mesmo. Não dá tempo de dizer, ô Jesus, Maria, José, não dá tempo. Não dá tempo de dizer, ô Jesus, me perdoa os meus pecadinhos. Deus, agora mesmo eu vou pegar minha lista, eu vou ler aqui rapidinho. Não dá tempo, Quem foi, foi. Quem não foi, vai ficar na segunda baixa. O homem sabe o que é isso, né? Segunda baixa. Feche seus olhinhos. Junta as pálpebras. Eu quero te dar uma direção de pastor. Se você foi amigo, fogo amigo para alguém, se você matou alguém com as suas palavras, se você matou alguém com as suas atitudes, se você machucou alguém com as suas ações, se alguém não quer ir para Jesus por causa daquilo que você fez, Deus não vai usar a China nem o Japão, vai usar você. Vai lá e pede perdão, você vai ver o poder da palavra de Deus em ação, que diz que se você se arrepender e se humilhar e orar, Ele vai ouvir as orações. Deus vai ouvir as orações. Isso não é uma canção. A canção vem da palavra. Deus quer fazer uma obra, talvez tu esteja olhando para você, só vês as suas fraquezas. E aí você olha para Deus e pensa que Deus é um Deus que te condena. Não, Deus te ama, te perdoa. Ele te ama incondicionalmente. Ele não está fazendo questão dos seus pecados. Ele só está fazendo questão de você ser honesto com você mesmo e dizer, Deus, por favor, me dá uma chance. Ele quer só que você diga para ele, Deus, por favor, olha para mim. Ele está gritando, olhando para você, dizendo, eu estou te vendo, eu vejo você. Você que não lembra de ele. Ele está batendo na porta. Se você abrir, ele vai entrar. Se você não abrir, ele não vai entrar. Ele vai estar ao alcance do seu grito, arrependido, dizendo, Pai, eu preciso de ti. Eu não posso viver um dia sequer sem a sua presença. Deus, eu tenho até lâmpada, mas não tem luz, porque não tem azeite. Deus, a tua palavra diz que eu sou a luz do mundo e o mundo está escuro, porque a igreja está dormindo na luz de Cristo, mas sem luz em si próprio. Meu Deus, nos ajuda, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, Pai. Perdoa os nossos ofensores, Pai, que nos machucaram. Queridos, libera o teu coração. Tenha um encontro com Deus agora, dizendo, Deus, limpa o meu coração, os meus pensamentos, remove de mim todo tipo de julgamento. Me ensina a deixar o controle dessas coisas na tua mão. Eu estou solitário, eu estou sozinho, minha vida perdeu sentido, mas hoje eu quero que o Senhor entre na minha vida e que o Senhor mostre o que é de verdade ser luz sobre a face da terra. Aleluia, 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 enquanto o espírito de Lúcifer queria matar as pessoas dentro do campo, presta atenção, os soldados estão lá misturados, um contra o outro, e aí eles mandavam as flechas, e o cara pergunta para ele assim, como você vai mandar as flechas, vai matar os nossos amigos, nossos soldados? E o rei, espírito de Lúcifer, diz, mas vai matar os deles também.
Sabe por quê, irmão? Lúcifer, ele tem os aliados deles que acham que ele é fiel, mas não é não. Sabe o que acontece? Ele não tem nenhum escrúpulo para matar você dentro da igreja. Ele não tem nenhum escrúpulo para matar você, crente, que está na igreja, mas está sob um espírito que não provém do Senhor, porque você está julgando, você está distante da presença de Deus, você está observando o mover de Deus. Ele não tem escrúpulo nenhum em ficar mantendo você, e até o dia que ele quer matar você, a tua família, tua mulher, teu marido, teus filhos. Ele não tem escrúpulo nenhum, não importa, se dane, eu mato mesmo. Esse é Lúcifer, querido. Se ele mata os seus, Deus mata o seu para nos salvar. Lúcifer não quer saber se você está na igreja, se você é diário, se você é pastor, se você é presbítero, ele quer te arrebentar. A intenção do inimigo é me arrebentar, meu irmão. Porque se ele me arrebentar, é mais rápido para pegar vocês. Porque vocês vão me julgar, como é que o pastor fez aquilo, aquilo outro. Então ele quer me pegar de todo jeito, só que eu não sou bobo. Mas eu não ser bobo não é suficiente. Eu preciso da presença de Deus na minha vida. Vamos ver agora se acerta aqui o tiro do canhão. Posso soltar o canhão aí? Quero que você já tenha uma seta esse canhão. Ainda bem que você tem o capacete dessa